Agora seguimos com destaques de Brasília, porque o ministro do TSE impede que Jair Bolsonaro use imagens de atos oficiais do dia 7 de setembro. Por essa razão, vamos conversar ao vivo com o repórter Bruno Pinheiro, diretamente da capital federal, para trazer detalhes dessa notícia para a gente. Bruno, bem-vindo, bom dia. Como fica essa situação? Essa determinação refere-se apenas ao evento de Brasília ou também aos atos realizados em São Paulo e no Rio de Janeiro? Aos atos realizados em todos os estados, viu? No 7 de setembro. Para você, um ótimo dia, é sempre uma alegria, uma satisfação estar aqui na Jovem Pan com as principais informações aqui da capital federal. E em relação a isso, uma resposta dos ministros da Suprema Corte Eleitoral, então, na verdade, já era aguardado, né? A gente repercutiu já logo na última quarta-feira esse assunto sobre essas representações na tentativa de inibir, de evitar que essas imagens fossem compartilhadas, e de fato essas imagens elas foram usadas no horário eleitoral. E aí a campanha ali, advogados do ex-presidente Lula e candidato também agora nas eleições de outubro de 2022 recorreram, e foi a resposta do ministro que de fato não será autorizado e que seja excluído em 24 horas essas imagens, qualquer imagem relacionada ao 7 de setembro que serão usadas ou que estão sendo usadas na campanha do presidente e candidato Jair Bolsonaro. Então, só para a gente entender, se não for respeitada essa decisão, ainda será aplicada uma multa no valor de R$10 mil ao dia, e ainda orientando que não seja divulgadas essas imagens, nenhum tipo de campanha eleitoral utilizando as imagens do 7 de setembro. A gente relembra que essas imagens elas foram feitas aqui na capital federal, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e aí tinha uma ideia de divulgar uma imagem realmente, de colocar na cabeça do eleitor que os números que estão sendo divulgados nos últimos dias sobre a intenção de voto, de fato não reflete com o que foi o 7 de setembro. No entendimento do ministro, ele reforça que no horário eleitoral do dia 6 de setembro, Jair Bolsonaro usou o horário eleitoral a fim de de convocar os seus eleitores e que eles ocupassem os espaços, inclusive a esplanada dos ministérios no 7 de setembro. A gente vai continuar acompanhando se essas imagens vão continuar serem circuladas, utilizadas nas redes sociais no horário eleitoral ou não, reforçando que logo após a campanha de Bolsonaro ser de fato informada, 24 horas que seja retirado do ar. Se isso não acontecer, aplicar uma multa no valor de R$10 mil. A gente continua acompanhando porque essa ressaca do 7 de setembro continua rendendo, né? A gente vê que a oposição volta a falar sobre o uso ilegal de recurso. O candidato Ciro Gomes também recorreu, dizendo que a estrutura ficou no valor de aproximadamente R$4 milhões e que era um ato cívico, acabou se tornando um ato de campanha. Então são diversas representações. A gente continua acompanhando essas respostas, o entendimento da Justiça Eleitoral. Eu volto com você a qualquer momento.